Alô, jovens! Vamos agora, aí está a nossa reta real, que foi criada a partir da genialidade de Euler e de Durkheim, que é a forma mais adequada e correta de representação e posicionamento e ordenação dos números reais. Mas eu queria agora ter uma conversinha com vocês. Olhem para cá. Que número é esse? 7/4. E este, bem em close, é o ponto, o único ponto da reta que corresponde ao 7/4. Qualquer ponto à direita dele corresponde ao número real maior do que 7/4, e qualquer ponto à esquerda dele corresponde a um número real menor do que 7/4. Vamos pegar outro aqui, o 3. Este é o único ponto da reta real que corresponde ao 3. Qualquer ponto à direita dele corresponde a um número real, racional ou irracional. E sendo racional, pode ser inteiro ou natural, maior do que 3, e a esquerda dele menor do que 3. Então visualizemos esta parte da reta em cujas extremidades estão o 7/4 e o 3. Uma pergunta desafiadora. Qual seria o número real que corresponderia ao ponto médio? Ao ponto médio entre os 7/4 e o 3. O ponto médio, veja que coisa. E se é o ponto médio, ele é que dista, ele está à mesma distância do 7/4. Claro que o 7/4 à esquerda dele, e do 3, claro que o 3 à direita dele. Se esse ponto é médio, você obtém ele pela média. Algo assim. Imagine agora eu cortando aqui no 7/4, cortando aqui no 3, pegando essa parte da reta e trazendo para aqui. Bora lá, Gustavo? Aqui à direita. Então, eis aqui a parte da reta real. Só um minutinho que faltou uma tintinha. Isso faz parte do jogo. Nada de editar. Eu quero que todas essas falhas saiam. Eis aqui o segmento. Essa parte da reta aqui, numa extremidade, o número é 7/4. Na outra extremidade, o número é 3. E eu quero saber qual é o número real que corresponde ao ponto médio. Tá certo ou não? Se esse ponto, lógico, for o ponto médio do segmento. Se ele é o ponto médio, ele é a média. E quando se fala média, é a média aritmética. Então, chamando esse número real, que eu ainda não sei qual é, de n, esse número n é a média aritmética entre 7/4 e 3, que é 7/4 mais 3 dividido por 2. Sensacional. Sobre 2, não é verdade? Quanto é 7/4 mais 3? Tira o mínimo múltiplo comum dos denominadores. É 4. 4 por 4 dá 1 vezes 7, 7. Mais 4 por 1 dá 4 vezes 3, 12. Então fica, esse número é sobre 2. E aqui nesse numerador, sobre 4, 7 mais 12, 19. Como esse 2 está sobre 1, claramente uma divisão de frações. Repete a primeira, 19/4, multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre 2, o número é 19/8, consequentemente, o número racional. Então, o número racional, porque isso é uma fração ordinária, numerador inteiro, denominador inteiro, é o número que corresponde ao ponto médio de uma parte da reta real limitada, um segmento de reta, que tem nas suas extremidades o 7/4 e o 3. E aí,
estendendo. E se fosse um número racional numa extremidade, que além de racional é inteiro e natural, e aqui na outra extremidade, até porque é maior do que 1, fica à direita do 1, raiz de 2. Quem seria o único número real que ficaria no ponto médio, de modo que esse segmento e esse tenham medidas iguais? Que número seria esse? N, no ponto médio entre 1 e raiz 2. Por sinal, 1 é racional, raiz de 2 é irracional, e o número real que fica no ponto médio, N, é a média aritmética entre 1 e raiz de 2. Então, o número real, 1 mais raiz de 2 sobre 2, 1 mais raiz de 2 sobre 2, é o número que corresponde ao ponto médio do segmento que tem extremidades 1 e raiz de 2. E como esse número é a metade da soma de um racional com um irracional, racional mais irracional, 1 mais raiz de 2 é irracional, 2 é racional, e irracional dividido por irracional é irracional. Então, o ponto médio entre 1 e raiz de 2 corresponde a um número irracional, porque ele é a média aritmética entre o racional 1 e o irracional raiz de 2. Sensacional, não é verdade? Então agora, olhando só para dar tapa em bêbado, tá certo? Vamos ver aqui no nosso quadro tudo que eu expliquei em slides. Fiquem tranquilos, não tem edição, não tem pressa. Essa aula, quanto mais realismo, melhor, que é como se você estivesse aqui na sala de aula comigo, e eu tenho que fingir que você está, né? Tá certo, querido? Então, veja só. Você está dando para enquadrar bem, tá? A visibilidade boa, que maravilha. Então, você tem aqui a reta real, tá certo? A reta real. Esse é um ponto que corresponde ao 0. Esse é o ponto que corresponde ao 1. Esse é o ponto que corresponde a 1/3. E esse é o ponto que corresponde ao meio. E você está querendo o ponto médio desse segmento, em cujas extremidades estão 1/3 e 1/2. Então, o número real que corresponde a esse ponto médio, ele é a média aritmética entre 1/3 e 1/2. É 1/3 mais 1/2 sobre 2, que é, tira o mínimo, que é 6. 6 por 3 dá 2 vezes 1, 2, mais 6 por 2 dá 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5 sobre 6. 5 sobre 6 dividido por 2 é 5 sobre 6 vezes 1/2, 5 dozeavos. Então, esse ponto médio do segmento que tem como extremidades 1/3 e 1/2 é o ponto que corresponde ao número 5 sobre 12, e ele é a média aritmética entre 1/3 e 1/2. Sensacional! O nome disso é transversalidade de conteúdo, não é? Você está vendo aí uma aplicação de média. Até porque o valor da média tem que ser maior do que o menor dado da amostra e menor do que o maior dado da amostra. Mais exemplos de pontos médios. Tá? Bom, esse é o ponto da reta real.
que corresponde ao zero. Esse é o ponto da reta real que corresponde ao 1. Quem ficaria no ponto médio entre 0 e 1? Então, entre 0 e 1 ficaria 0 mais 1 sobre 2, que é 1 meio. Então, o ponto médio nem é 1 quarto, nem é raiz de 2, nem é raiz de 3, nem é 1 oitavo. O ponto médio é 1 meio. Agora, 1 meio é o ponto médio da parte da reta real limitada e em cujas extremidades estão o 0 e o 1. Agora, uma pergunta curiosa. E quem seria o ponto médio aqui desse segmento entre raiz de 2 e raiz de 3? O sinal raiz de 2 é irracional, raiz de 3 é irracional. Veja que o 1 meio está mais próximo da raiz de 2 do que da raiz de 3. Então, ele não é o ponto médio. Até porque a média entre dois irracionais, né, não é, desses dois irracionais, não é 1 meio. Então, quem seria o ponto médio que ficaria um pouquinho mais à direita aqui? Seria raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 2 é o número real irracional que fica no ponto médio do segmento que tem como extremidades raiz de 2 e raiz de 3. Isso nos vai ser muito importante nas aulas de geometria analítica. Quando chegarmos em geometria analítica, eu vou dizer: se lembra? Maravilhoso! Pois bem, queridos, estudada a reta real, vamos agora estudar uma coisinha chamada de intervalos. Mas antes de falarmos em intervalos, vamos relembrar uma coisa. Existe reta, existe segmento de reta e existe semi-reta. Qual a diferença? Professor, porque a reta é infinita. Não é isso. Tanto numa reta, como num segmento de reta, como numa semi-reta, existem infinitos pontos, porque pontos são adimensionais. Pontos são entes geométricos com dimensão 0. Ponto não ocupa lugar no espaço. Então, numa reta, existem infinitos pontos. Num segmento de reta, existem infinitos pontos. Numa semi-reta, existem infinitos pontos. A diferença é que a reta, ela se expande nos dois sentidos. Ela não tem limites. Nem existe um ponto mais à direita, nem um ponto mais à esquerda. Por exemplo, essa reta, ela passa por B e passa por A. Já o segmento de reta, ele é limitado por 2 pontos da reta. É uma parte da reta. Por exemplo, se eu chegar aqui nessa reta, que é ilimitada nos dois sentidos, que se for a reta real, tende a mais infinito e tende a menos infinito, se eu pegar só essa parte da reta, que começa em A e termina em B, olha ela aqui, aí eu tenho um segmento de reta. Esses 2 pontos A e B são as extremidades. Ela começa em A, termina em B, ou começa em B, termina em A. Pouco importa onde começa ou onde termina. A ideia não é de começo e fim. A ideia é de limites. A e B limitam o segmento. A reta não tem limites, o segmento é limitado. E esses pontos que limitam o segmento são as suas extremidades ou extremos. E a semi-reta? A semi-reta é uma parte da reta. Imagine que eu chegasse nessa reta, eu não quisesse ela toda,
eu quisesse uma parte dela, mas eu quisesse só a parte que começa em A e tende a mais infinito. Ela é ilimitada para a direita, tendendo a mais infinito, e é limitada para a esquerda, não passa de A. Aí eu tenho uma semi-reta. Essa é a semi-reta que começa em A e passa por B. A limita, por B ela passa. Tá certo? Esse ponto aqui que limita, que é uma extremidade, é a reta não tem extremidades, o segmento tem duas extremidades, a semi-reta só tem uma. Mas o ideal é chamar esse ponto de origem. Não deixa de ser um extremo, mas é melhor origem. Então esta é uma semi-reta que tem origem A e passa por B. Pois bem, se você considerar partes da reta real como estas, segmento, que tem duas extremidades, que é limitado nos dois sentidos, e semi-reta, que tem uma origem, né? Tem uma extremidade só e é ilimitada num dos sentidos, porque também poderia ser ilimitada para a esquerda, tendendo a menos infinito. Se você considerar partes como estas da reta real, essas partes serão por nós denominadas de intervalos. O que são intervalos? Intervalos são partes da reta real representadas ora por segmento de reta, aí ele é limitado, ora por semi-retas, aí ele é ilimitado. Vamos ver legal aqui. Imagine que esta é a reta real. Reta real. Eu devia ter posto esse R ali, né? Geralmente se coloca ali à direita. Bom, se eu não quiser trabalhar com a reta real e todos os infinitos números reais, na sua totalidade, que corresponde a pontos que estão nela, e quiser trabalhar só com uma parte, a parte que numa extremidade está o menos 2, e que na outra extremidade está o 0, que é a origem da reta real, se eu quiser só essa parte daqui, não tem interesse em nenhum ponto da reta à direita do 0, não tem interesse em nenhum ponto da reta à direita do menos 2, isto daqui é um intervalo limitado. E geometricamente é um segmento de reta. Agora, se eu quiser a parte da reta que uma extremidade é o ponto que corresponde à raiz de 2, e essa extremidade for origem de uma semi-reta, a semi-reta que tende a mais infinito, me interessam todos os infinitos números reais à direita da raiz de 2, não me interessam os infinitos números reais que estão à esquerda da raiz de 2, então eu tenho aqui um intervalo ilimitado. O que faz um intervalo ser limitado é a existência das duas extremidades, é ele ser um segmento de reta. E o que faz o intervalo ser ilimitado é ele não ter duas extremidades, ele só ter uma, denominada de origem. Aí ele é uma, geometricamente, semi-reta, que com a mudança ortográfica, antigamente tinha um hífen aqui, era assim, semi, tracinho, reta. Agora é uma palavra só, sem um hífen, e você bota aqui um dígrafo.
semi-reta. Sensacional. Quando eu comecei a ensinar, e eu ia escrever a palavra semi-reta, eu escrevia assim, ó. Com essa nova mudança ortográfica tem que ser desse jeito aí. Que para mim é estranho, para vocês não, né? Principalmente os que já nasceram depois da reforma ortográfica. Agora, para um segmento de reta ser um intervalo limitado, e para uma semi-reta ser um intervalo ilimitado, é preciso que esse segmento ou essa semi-reta tenham como suporte a reta real. Então, intervalos são segmentos de reta quando são limitados, ou semi-retas quando são ilimitados, podendo tender a mais ou a menos infinito, desde que tenha uma origem e que tem como suporte a reta real. Dizer que tem como suporte a reta real é a mesma coisa que dizer que esse segmento e essa semi-reta são partes da reta real. Sensacional. Continuando. Pausou?